Denúncia real. A avó flagrou o marido com a babá de 17 anos e armou a maior armadilha. Era uma manhã ensolarada, e Dona Eva, uma avó de cabelos brancos e olhar profundo, estava em casa cuidando da neta Clara. Desde a aposentadoria, sua vida girava em torno da garotinha. As manhãs eram recheadas de risadas, histórias contadas enquanto preparava café e almoço. Mas naquele dia, tudo mudaria. O tal dia começava como qualquer outro, até que ouviu vozes na sala. Eram sussurros, risadas. Curiosa, Dona Eva foi investigar. Quando entrou, seu coração quase parou. Carlos, seu marido, estava com Lara, a nova babá, uma menina de apenas 17 anos. Os dois estavam muito próximos, trocando olhares que não deixavam dúvidas. O aperto no peito de Dona Eva foi instantâneo e doloroso. A cena era um soco no estômago. Era como ver um pesadelo se desenrolar na sua frente. Ela sabia que algo estava errado, um fio da vida que se desfiava. Com a mente a mil, Dona Eva decidiu não confrontá-los de imediato. Um plano começou a se formar. Precisava saber mais sobre a jovem que invadiu seu lar e, aparentemente, seu casamento. Em busca de respostas, começou a fazer sua investigação. Imagens e diálogos passavam pela cabeça dela. Um turbilhão de emoções misturadas com a necessidade de proteger a família. Os dias se passaram e Dona Eva notou algo peculiar. Lara não era uma simples garota. A babá se mostrava muito envolvida, não apenas com Clara, mas também com memórias de um passado obscuro que a avó começava a desvendar. Um dia, enquanto vasculhava antigos documentos, seu coração pulsou ao encontrar um nome familiar. Lara estava ligada a uma tragédia que tinha impactado a família anos atrás. Uma história de perda e ressentimento que há muito ela tentava esquecer. Desesperada, Dona Eva mergulhou fundo nessa nova descoberta. Cada nova pista a levava a uma revelação perturbadora. A babá não era só uma intrusa, mas uma peça fundamental em um quebra-cabeça de amores perdidos e cancelados, que mesmo o tempo não conseguira apagar. Desde então, as coisas em casa mudaram. Carlos percebeu a tensão no ar e tentou abrir diálogo, mas Dona Eva tinha seus planos. Clara começou a sentir que algo não estava certo. A inocência da menina estava se esvaindo à medida que ela observava a avó agir de forma diferente, cheia de segredos e olhares penetrantes. O clima esquentava e a relação entre as duas se tornava tensa, com Clara se perguntando a quem sua lealdade deveria pertencer. As situações se acumularam. Dona Eva decidiu que era hora de agir. Mas a verdade que ela estava prestes a descobrir poderia despojar não apenas Carlos de sua reputação, mas todos que a rodeavam. No clímax desse emaranhado de emoções, uma revelação impactante sobre a verdadeira paternidade de Lara iluminou o cenário. Algo que poderia abalar as estruturas de toda a família. E agora, com segredos e mentiras flutuando no ar, Dona Eva se viu em um dilema. Assustador! Até onde iria para recuperar seu lugar dentro da família? A faca estava cega e o corte estava prestes a ser feito. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dona Eva estava sentada à mesa da cozinha, a luz da manhã iluminando seus pensamentos. A revelação sobre Lara a consumia, mas havia um nó na garganta que não deixava sua mente descansar. O que fazer agora? Ela precisava decifrar a verdadeira história da jovem, mas a verdade parecia escorregar de suas mãos. Enquanto isso, Carlos havia saído para o trabalho, mas Dona Eva percebeu que a presença da babá existia a cada ruído na casa. O som da risada de Clara ao fundo reverberava como uma faca em seu coração. Pensamentos insuportáveis de traição e dor a cercavam. Era hora de agir. O plano formulado em sua mente agora tomava forma. Decidiu que, no dia seguinte, convidaria Lara para tomar um café. Precisava ouvir o que ela tinha a dizer. Quem sabia que algum detalhe poderia revelar o segredo que guardava há anos? O dia seguinte chegou e Dona Eva recebeu a babá com um sorriso que não era genuíno. Lara sentou-se à mesa, despreocupada, alheia às tempestades emocionais que assolavam a avó. Logo, enquanto suas mãos tremiam levemente, Dona Eva fez a pergunta que atormentava sua mente. Lara, você se lembra da sua família? De onde você veio? O rosto da jovem se iluminou repentinamente, mas logo uma sombra pairou. Eu não gosto muito de falar sobre isso. Dona Eva insistiu, determinada. E naquele momento, Lara deixou escapar um pequeno detalhe que fez o mundo de Dona Eva estremecer mais uma vez. Eu tenho um irmão. Ele esteve aqui e eu não deveria ter voltado. O coração de Dona Eva disparou. Seu irmão? Ela sussurrou, sentindo uma onda de desconfiança e medo. Sim, o nome dele é Rafael. Ele saiu da cidade há muito tempo, após um acidente. Ele não voltou mais. Uma lágrima escapou do olho de Lara e Dona Eva viu, ali, a fragilidade daquela jovem. Mas algo não se encaixava. Foi nesse momento que um barulho alto ecoou pela casa. Algo caindo do quarto. O rosto de Lara palideceu. O que foi isso? As duas se levantaram abruptamente, o coração de Dona Eva acelerando. Antes que pudesse decidir, Clara apareceu na porta, pálida e assustada. Vovó, a mamãe ligou. É urgente. O desespero tomou conta do ambiente. Mamãe? Dona Eva se adiantou, enquanto Clara entregava o celular nas mãos dela. A voz da filha estava trêmula, quase irreconhecível. Mãe, você não vai acreditar no que descobri. O Rafael não morreu. Ele tá na cidade e tá atrás de você. Dona Eva sentiu o chão desabar sob seus pés. O mistério do passado a perseguiu, agora mais próximo do que nunca. Lara olhou para Dona Eva com uma mistura de terror e expectativa. A sala parecia girar. E a verdade que ela pensava ter iniciado a desvelar, agora opunha-se de frente a um novo pesadelo. Ele sabe sobre você. A frase ecoou na mente de Dona Eva como uma maldição.
o que Rafael queria, o que ele sabia? Aprofundando-se rapidamente em seus pensamentos, Dona Eva percebeu que cada movimento, cada segredo exposto, poderia costurar um destino fatal que ultrapassava suas expectativas de proteção. No fundo de seu coração, uma pergunta ardia. Até onde ela estava disposta a ir para proteger uma família que agora parecia mais uma armadilha do que um lar? E que papel Lara teria nesse emaranhado? Uma amiga ou uma inimiga? Está tudo mudando, ela pensou, a respiração pesada. E com isso surgiu uma pergunta angustiante. Será que a verdade que Dona Eva tanto buscava seria, na verdade, um abismo sem retorno? Dona Eva sentiu o chão desabar sob seus pés. A revelação sobre Rafael ecoou na sua mente como um trovão, e o olhar de Lara, agora cheio de medo e expectativa, fez seu coração acelerar. O que ele sabe? O que quer de mim? Pensou enquanto a sala parecia girar. O silêncio estava pesado e o som da respiração de Clara parecia um tambor, ecoando o desespero. Mãe, você precisa ouvir o que eu estou dizendo. Ele não morreu. Ele está de volta. A voz da filha atirava do torpor. Dona Eva olhou para Lara, tentando absorver a verdade que se desdobrava à sua frente. Mas por que ele estaria atrás de mim? O que ele quer? Questionou, a voz trêmula. Lara, pálida como um fantasma, desviou o olhar. Eu não sei. Ele só disse que precisava encontrar você, respondeu, sua voz falhando. A tensão crescia a cada segundo e Dona Eva sentiu um nó se formando em sua garganta. Então, um barulho estrondoso irrompeu novamente, desta vez vindo do quartinho de Clara, assustando as duas. Fica aqui, Dona Eva ordenou, enquanto corria em direção ao ruído. O coração disparado, ela abriu a porta com um puxão. Para sua surpresa, encontrou um tablet caído no chão, a tela iluminada com uma mensagem de texto. Um alerta a fez congelar. Você não pode escapar de mim. Eu estarei aí em breve. A mensagem era de um número desconhecido, mas o tom não deixava dúvidas. Era ameaçadora. Clara entrou atrás dela, olhos arregalados. O que aconteceu, vovó? A menininha não entendia a gravidade da situação. Dona Eva pegou o tablet e virou-se para Lara, a mente a mil, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de forma macabra. Esse Rafael, quem é ele realmente? Questionou, com uma voz firme. Eu só sei que ele sempre foi problemático. A família dele, sempre tivemos que ficar longe por causa de coisas ruins que aconteceram. Lara explicou, mas o pavor em seu olhar não a deixava credível. A avó sentiu que aquela garota talvez não fosse o que parecia. Você sabia sobre a volta dele? Você me enganou? Não, eu jurava que tivesse morrido. Eu não queria me envolver com isso novamente. Lara gritava, a voz em desespero. Dona Eva reconhecia na menina a fragilidade de alguém que também carregava cicatrizes. Mas a raiva e a dor eram mais fortes. Por um momento, pensou em tudo que havia perdido, em como Carlos era um refletor de promessas quebradas. De repente, um barulho vindo de fora chamou a atenção das três. A voz de Carlos soou um tom alto e irritado.
Eva, você está em casa? Ouvindo a tensão na voz dele, um frio percorreu a espinha de Dona Eva. O que ele viria fazer agora? Tem alguém aqui? O que está acontecendo? Carlos entrou pela porta com uma expressão preocupada. Ele olhou rápido para Dona Eva, depois para Clara e, em seguida, para Lara. O clima congelou. O tímpano de Dona Eva parecia vibrar com a pressa de uma revelação. As peças, de repente, não eram apenas sobre um caso de traição, mas um redemoinho maior. Mãe, o que está acontecendo? Você parece horrorizada, Carlos disse, as feições se transformando em confusão. O tipo de confusão que Dona Eva sempre teve medo de confraternizar. Um passo à frente e tudo poderia mudar. Foi então que Lara se virou para Carlos, mão trêmula no ar, como se estivesse prestes a desmarcar a linha de partida. Eu conheci o Rafael, Carlos. Ele está aqui. Ele não é quem você pensa que é. O tempo pareceu parar. A revelação foi como um soco na barriga. Aquilo já era muito mais do que um triângulo amoroso. Havia outros segredos, outras vidas entrelaçadas. Dona Eva olhou para Carlos, seu coração disparando. O que você sabe sobre ele? Ela perguntou, e a tensão era palpável. Carlos hesitou, o rosto pálido, os olhos movendo-se entre as duas mulheres. O tempo parecia esgarçar-se. Cada palavra seria uma lâmina afiada. As coisas não são o que parecem, Eva. Eu tenho uma história com Rafael que talvez você não conheça. A ligação dele com a nossa família é mais profunda, ele murmurou. E Dona Eva sentiu a base de suas certezas desmoronar, enquanto novos significados tomavam forma. Parada! O que você quer dizer com isso? Ela exigiu. Mas Carlos apenas fechou os olhos e ficou em silêncio. A resposta estava ali, nas entrelinhas, mas a verdade ainda não tinha surgido. Nesse momento, o telefone de Dona Eva vibrou. Uma nova mensagem a fazia tremer. Estou mais perto do que você imagina. A celular certeza de que o amor e os segredos iriam transformar tudo ao seu redor, agora pairava no ar. E mais uma vez, a pergunta assaltou sua mente. Até onde ela era capaz de ir para proteger os que ama, ou mesmo descobrir quem realmente amava? Dona Eva sentiu o chão desabar sob seus pés. A revelação sobre Rafael ecoou na sua mente como um trovão. E o olhar de Lara, agora cheio de medo e expectativa, fez seu coração acelerar. O que ele sabe? O que quer de mim? Pensou enquanto a sala parecia girar. O silêncio estava pesado e o som da respiração de Clara parecia um tambor, ecoando o desespero. Mãe, você precisa ouvir o que estou dizendo. Ele não morreu, ele está de volta. A voz da filha atirava do torpor. Dona Eva olhou para Lara, tentando absorver a verdade que se desdobrava à sua frente. Mas por que ele estaria atrás de mim? O que ele quer? Questionou, a voz trêmula. Lara, pálida como um fantasma, desviou o olhar. Eu não sei. Ele só disse que precisava encontrar você, respondeu, sua voz falhando. A tensão crescia a cada segundo e Dona Eva sentiu um nó se formando em sua garganta. Então, um barulho estrondoso irrompeu novamente. Desta vez, vindo do quartinho de Clara, assustando as duas. Fica aqui, Dona Eva ordenou, enquanto corria em direção ao ruído. O coração disparado, ela abriu a porta com um puxão. Para sua surpresa,
encontrou um tablet caído no chão, a tela iluminada, com uma mensagem de texto. Um alerta fez congelar. Você não pode escapar de mim. Eu estarei aí em breve. A mensagem era de um número desconhecido, mas o tom não deixava dúvidas. Era ameaçadora. Clara entrou atrás dela, olhos arregalados. O que aconteceu, vovó? A menininha não entendia a gravidade da situação. Dona Eva pegou o tablet e virou-se para Lara, a mente a mil, as peças do quebra-cabeça começando a se encaixar de forma macabra. Esse Rafael, quem é ele realmente? Questionou com a voz firme. Eu só sei que ele sempre foi problemático. A família dele. Sempre tivemos que ficar longe por causa de coisas ruins que aconteceram. Lara explicou, mas o pavor em seu olhar não a deixava credível. A avó sentiu que aquela garota talvez não fosse o que parecia. Você sabia sobre a volta dele? Você me enganou? Não, eu jurava que tivesse morrido. Eu não queria me envolver com isso novamente. Lara gritava, a voz em desespero. Dona Eva reconhecia na menina a fragilidade de alguém que também carregava cicatrizes. Mas a raiva e a dor eram mais fortes. Por um momento, pensou em tudo o que havia perdido, em como Carlos era um reflexo de promessas quebradas. De repente, um barulho vindo de fora chamou a atenção das três. A voz de Carlos soou num tom alto e irritado. Eva, você tá em casa? Ouvindo a tensão na voz dele, um frio percorreu a espinha de Dona Eva. O que ele viria a fazer agora? Tem alguém aqui? O que está acontecendo? Carlos entrou pela porta com uma expressão preocupada. Ele olhou rápido para Dona Eva, depois para Clara e em seguida para Lara. O clima congelou. O tímpano de Dona Eva parecia vibrar com a pressa de uma revelação. As peças, de repente, não eram apenas sobre um caso de traição, mas um redemoinho maior. Mãe, o que está acontecendo? Você parece horrorizada, Carlos disse, as feições se transformando em confusão. O tipo de confusão que Dona Eva sempre teve medo de confraternizar. Um passo à frente e tudo poderia mudar. Foi então que Lara se virou para Carlos, mão trêmula no ar, como se estivesse prestes a desmarcar a linha de partida. Eu conheci o Rafael, Carlos. Ele tá aqui e ele não é quem você pensa que é. O tempo pareceu parar. A revelação foi como um soco na barriga, não somente para Dona Eva, mas para todos na sala. Aquilo já era muito mais do que um triângulo amoroso. Havia outros segredos, outras vidas entrelaçadas. Dona Eva olhou para Carlos, seu coração disparando. O que você sabe sobre ele? Ela perguntou, e a tensão era palpável. Carlos hesitou, o rosto pálido, os olhos movendo-se entre as duas mulheres. O tempo parecia esgarçar-se. Cada palavra seria uma lâmina afiada. As coisas não são o que parecem, Eva. Eu tenho uma história com Rafael que talvez você não conheça, ele murmurou. E Dona Eva sentiu a base de suas certezas desmoronar enquanto novos significados tomavam forma. Parada! O que você quer dizer com isso? Ela exigiu. Mas Carlos apenas fechou os olhos e ficou em silêncio. O estigma pairava no ar, como uma sombra. Nesse momento, um som estrondoso preencheu a casa. A porta da frente se abriu com um bater violento e uma figura alta e magra surgiu. Era Rafael. Seu olho poderiam ter sido queimadas em histórias que ela se recusava a contar. Eu voltei para você, Rafael completou,
com um sorriso que não chegava aos olhos. O coração de Dona Eva disparou, e um término de vida que ela pensara ter enterrado ressurgiu. E enquanto a bagunça de emoções rodava como um furacão, outra verdade surgiu como uma lança. Você é meu filho. A frase escapuliu da boca de Carlos, e um silêncio mortal pairou na sala. A revelação era um golpe, despedaçando a realidade construída ao longo de anos. Tudo o que Dona Eva pensava saber estava desmoronando. O que mais havia sob essa teia de mentiras? A pergunta ecoou na mente dela, enquanto cada conexão mudava de forma, cada relação sendo redefinida. Dona Eva ficou paralisada, cada respiração parecendo mais pesada. Até onde ela havia chegado para manter a família unida em um lar de segredos? E agora, o que Rafael, o homônimo de seus pesadelos, realmente queria? A verdade, agora mais distante do que nunca, estava prestes a ser fatal. Dona Eva ficou paralisada, a revelação de Carlos ressoando em sua mente como um eco ensurdecedor. O que mais estava acontecendo nesse pesadelo? Rafael na sala, seu filho perdido. Um laço que ela pensava ter cortado para sempre. As palavras estavam presas na garganta, e a tensão era palpável. O olhar de Rafael se fixava nela, um misto de saudade e dor em seu rosto. Por que você voltou? A voz dela finalmente escapuliu, tremendo. Depois de tudo, o que aconteceu? A angústia se infiltrava em cada palavra. Dona Eva mal conseguia articular o que sentia. O que mais estava oculto naquela história? Eu voltei para corrigir meus erros, mãe. Rafael respondeu, a intensidade de sua voz fazendo os corações acelerarem. Desculpe se estou arruinando tudo, mas eu precisava encontrá-la. E então, como um cristal quebrando-se, a sala foi envolvida por um silêncio mortal. O olhar de Carlos era um desafio. Você não deveria estar aqui, Rafael. Você não faz parte da nossa vida. Ele gritou, o ódio transparecendo em cada palavra. Foi nesse momento que tudo mudou. Antes que Dona Eva pudesse responder ou entender a confusão, a porta da frente se abriu novamente, desta vez com uma força que fez as janelas vibrarem. Os três se viraram e o que aconteceu a seguir transformou a realidade em um completo caos. Uma silhueta alta surgiu, uma mulher com cabelos longos e uma expressão decidida. A luz do sol a iluminou de forma dramática, como em filme. Rafael, amor, onde você está? Ela gritou. E a sala ficou em um silêncio absoluto. Todos os olhares se viraram para ela. Um choque coletivo correndo entre os presentes. Quem é você? Dona Eva perguntou, lutando contra a neblina de sua mente. Sou Helena e estou aqui para buscar Rafael. A mulher avançou, seus passos firmes na madeira antiga do chão. O olhar de Rafael se escureceu e um pânico instantâneo tomou conta dele. O que você está fazendo aqui? Não. Agora? Ele quase implorou, mas Helena já estava avançando, ignorando completamente a tensão no ar. Você não vai me deixar novamente, Rafael. Não depois de tudo o que passamos, ela disse, novamente alta e clara. Dona Eva sentiu a pressão em seu peito aumentar, ao perceber uma história ainda mais profunda se desenrolar diante dela. Vocês foram um casal? Perguntou, a voz dela saindo quase como um sussurro. Sim,
éramos, Helena se virou, olhando Dona Eva nos olhos. Nós estávamos juntos quando aconteceu o acidente. Eu pensei que você sabia, que você já tinha perdoado. A última palavra cortou o ar, como um golpe direto. Uma onda de confusão e dor percorreu o corpo de Dona Eva. Perdoar? O que ela tinha que perdoar? E a pergunta ecoava em sua cabeça. Qual era a verdade de Rafael que suficientemente destrutiva a tornar um abismo de mentiras? Rafael estava em choque, lutando com as próprias emoções. A tensão na sala se tornava insuportável, e as expressões de todos eram um retrato de desespero. Dona Eva olhou para Lara em busca de respostas, mas a jovem estava paralisada, a boca entreaberta e os olhos arregalados. E sobre Lara, o que você tem a ver com isso? Dona Eva perguntou, sentindo que o chão estava se movendo sob seus pés mais uma vez. Sem aviso, Lara deixou escapar uma verdade devastadora. Eu sou irmão de Rafael. Ele não morreu porque ele fugiu. E tudo isso está interligado. E com isso, a sala inteira pareceu desmoronar. Dona Eva ficou estática. Tudo o que acreditava saber, todas as certezas que lutou para manter, agora estavam se despedaçando em uma verdade caótica. O que mais Lara escondia? O que significava a conexão deles? Não, isso não pode estar certo. Carlos murmurou consigo mesmo, sua visão embaçada pelo choque. E ali estavam eles, todos presos em uma teia de segredos e mentiras. A luz da manhã tinha se tornado um manto de sombras. E Dona Eva sabia que nada voltaria a ser como antes. Com um nó na garganta e um aperto no coração, ela se perguntava: até onde isso iria? Que tipo de verdade iria finalmente emergir das trevas? Quais cicatrizes seriam abertas novamente? Naquele instante, uma nova pergunta fervilhava. Quem realmente estava seguro nesse jogo de traições e revelações? O que mais ela ainda não sabia? Dona Eva ficou estática. O eco das palavras de Lara ressoando em sua mente como um tambor. Irmão de Rafael? A conexão havia se formado como uma tempestade em sua cabeça. Mas antes que pudesse digerir essa nova verdade, a sala estava prestes a se converter em um palco de drama muito maior. Com o coração acelerado, Rafael deu um passo à frente, um evidente conflito se formando em seu olhar. Eu nunca quis que você se envolvesse nessa história, Lara. A família já passou por tanta dor. Você não sabe. Ele gesticulava com desespero, mas o olhar de Lenan era fixo, penetrante. Dor? Você fala de dor? Eu sou a que ficou sozinha, a que teve que crescer com seu nome manchado, com sua imagem. Você acha que estava certo em desaparecer? O tom de Helena aumentou, carregado de emoção. As palavras cortavam o ar como facas afiadas. O clima estava tenso, cada um carregando feridas visíveis. Dona Eva sentiu que o chão se movia sob seus pés. O que significava a volta de Rafael para ela? Ele tinha mudado, mas o passado ainda pesava sobre eles como uma nuvem escura. Eva, precisamos sair daqui! Carlos gritou, quebrando o silêncio crescente. Ele puxou a mãe pela mão e, nesse momento,
O que deveria ser uma reunião familiar se transformou numa cena caótica. Clara, confusa e apavorada, olhava para todos sem entender o que estava acontecendo. E então, o inesperado aconteceu. Uma explosão, um barulho ensurdecedor tomou conta da sala. A janela se estilhaçou e antes que alguém pudesse reagir, algo se lançou para dentro. Um objeto que explodiu em uma nuvem de fumaça e vidro. No caos, Clara gritou. E Dona Eva se virou em direção à neta. Mas as visões se tornaram um borrão e o mundo girou. O pânico tomou conta. As luzes piscaram e a sala se encheu de gritos. A fumaça espessa as envolveu, tornando tudo nebuloso. Rafael, Helena, Carlos e Lara se dispersaram em direções diferentes. Perdido na confusão, há o tumulto. O rosto encoberto, mas que ela reconhecia. As memórias do passado lhe invadiram e uma onda de terror e entendimento a atingiu. Ele estava de volta. O homem que havia se esquecido de seu passado, jogado um desvio fatal nas vidas deles. Rafael! Dona Eva gritou, sua voz carregada de medo. Cuidado! Ele não virou, focado em algo ou alguém que estava fora de sua visão. Um movimento rápido e a figura avançou em direção a ele. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro ecoou pela sala, cortando o tumulto. Um grito intenso, um som que reverberou em seus corações. Dona Eva congelou. Seu mundo agora era uma sequência de flashes. A expressão de horror no rosto de Clara. O olhar de desespero de Carlos. A indiferença de Helena. Rapidamente, tudo começou a se desenhar em um pavor sem fim. E as faces que antes eram familiares, agora apresentavam contornos de algo irreconhecível. Ela sabia que a reviravolta não poderia ser mais trágica. A vida que tentavam manter pendia na balança. A luz da manhã, que outrora prometia esperança, agora parecia uma armadilha mortal. No que se transformou nosso lar? Ela pensou, com a respiração presa. As palavras presas na garganta, um grito silencioso que ecoava. Que segredos ainda permaneciam ocultos sob essa tempestade de revelações? E quem iria sobreviver à explosão da verdade que estava prestes a surgir? Dona Eva ficou estática. O eco das palavras de Lara ressoando em sua mente como um tambor. Irmão de Rafael? A conexão havia se formado como uma tempestade em sua cabeça. Mas antes que pudesse digerir essa nova verdade, a sala estava prestes a se converter em um palco de drama muito maior. Com o coração acelerado, Rafael deu um passo à frente. Um evidente conflito se formando em seu olhar. Eu nunca quis que você se envolvesse nessa história, Lara. A família já passou por tanta dor. Você não sabe. Ele gesticulava com desespero, mas o olhar de Helena era fixo, penetrante. Dor? Você fala de dor? Eu sou a que ficou sozinha, a que teve que crescer com o seu nome manchado, com sua imagem. Você acha que estava certo em desaparecer? O tom de Helena aumentou, carregado de emoção. As palavras cortavam o ar como facas afiadas. O clima estava tenso, cada um carregando suas feridas visíveis. Dona Eva sentiu que o chão se movia sob seus pés.
o que significava a volta de Rafael para ela. Ele tinha mudado, mas o passado ainda pesava sobre eles como uma nuvem escura. Eva, precisamos sair daqui! Carlos gritou, quebrando o silêncio crescente. Ele puxou a mãe pela mão, e nesse momento, o que deveria ser uma reunião familiar se transformou numa cena caótica. Clara, confusa e apavorada, olhava para todos, sem entender o que estava acontecendo. E então, o inesperado aconteceu. Uma explosão, um barulho ensurdecedor tomou conta da sala. A janela se estilhaçou, e antes que alguém pudesse reagir, algo se lançou para dentro, um objeto que explodiu em uma nuvem de fumaça e vidro. No caos, Clara gritou e Dona Eva se virou em direção à neta. Mas as visões se tornaram um borrão e o mundo girou. O pânico tomou conta. As luzes piscaram e a sala se encheu de gritos. A fumaça espessa as envolveu, tornando tudo nebuloso. Rafael, Helena, Carlos e Lara se dispersaram em direções diferentes, perdido na confusão. Quando a fumaça começou a se dissipar, Dona Eva avistou uma figura encapuzada em meio ao tumulto, o rosto encoberto, mas que ela reconhecia. As memórias do passado lhe invadiram e uma onda de terror e entendimento a atingiu. Ele estava de volta. O homem que havia se esquecido de seu passado, jogado um desvio fatal nas vidas deles. Rafael! Dona Eva gritou, sua voz carregada de medo. Cuidado! Ele não virou, focado em algo ou alguém que estava fora de sua visão. Um movimento rápido e a figura avançou em direção a ele. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um tiro ecoou pela sala, cortando o tumulto. Um grito intenso, um som que reverberou em seus corações. Dona Eva congelou. Seu mundo agora era uma sequência de flashes, a expressão de horror no rosto de Clara, o olhar de desespero de Carlos, a indiferença de Helena. Rapidamente, tudo começou a se desenhar em um pavor sem fim, e as faces que antes eram familiares agora apresentavam contornos de algo irreconhecível. Ela sabia que a reviravolta não poderia ser mais trágica. A vida que tentavam manter agora pendia na balança. A luz da manhã, que outrora prometia esperança, agora parecia uma armadilha mortal. Não, não pode estar acontecendo isso. A mente de Dona Eva gritou. Ela procurou por Clara, seu instinto de proteção subindo à tona como uma chama ardente. A sala agora estava em pandemônio. A fumaça se misturava com o pânico e as vozes se tornavam indistintas. E então, como num filme, tudo se acalmou. Uma figura caída no chão, com a expressão cristalizada em dor. Rafael. A cena congelou no tempo. Dona Eva correu até ele, seu coração batendo como um tambor. Rafael! Não! O que aconteceu? Ela se ajoelhou ao lado dele, mas ao se abaixar, ela notou algo. Um colar em torno do pescoço de Rafael, um símbolo que ela reconhecia. A peça preciosa, uma herança de família, perdida há anos. Era um colar que deveria ter pertencido a seu falecido marido. A verdade começou a brilhar, como uma lâmina afiada em sua mente. Como você tem isso? Por que você o tinha? Dona Eva questionou, seu olhar fixo na joia, que agora parecia um estigma.
A sala estava em silêncio, todos voltados para onde ela e Rafael estavam. Ele sorriu fraco. Você nunca soube, não é? O colar foi um presente. Mas não só isso. Ele me conecta a tudo. Os murmúrios começaram. O que ele quer dizer? As vozes aumentaram, a tensão se tornando palpável novamente. O que mais Rafael escondia? O que isso significava para Dona Eva? Enquanto a sala ainda estava em choque, a figura encapuzada começava a se levantar. O capuz caiu, revelando o rosto de uma mulher. Um rosto que Dona Eva reconheceu instantaneamente. Surpresa? Eu sempre estive aqui. E você nunca soube. A mulher riu com um tom gélido. O que mais estava prestes a vir à tona? O tempo parecia suspenso, enquanto a verdade lentamente emergia nas sombras. O que Rafael realmente significava? Até onde iria essa teia de mentiras? E quem realmente estava no controle? A pergunta permanecia, e uma nova tempestade se formava, pronta para devorar todos. Dona Eva ficou estática, o eco das palavras de Lara ressoando em sua mente como um tambor. Irmão de Rafael? A conexão havia se formado como uma tempestade em sua cabeça. Mas antes que pudesse digerir essa nova verdade, a sala estava prestes a se converter em um palco de drama muito maior. Com o coração acelerado, Rafael deu um passo à frente, um evidente conflito se formando em seu olhar. Eu nunca quis que você se envolvesse nessa história, Lara. A família já passou por tanta dor. Você não sabe. Ele gesticulava com desespero, mas o olhar de Helena era fixo, penetrante. Dor? Você fala de dor? Eu sou a que ficou sozinha, a que teve que crescer com o seu nome manchado, com sua imagem. Você acha que estava certo em desaparecer? O tom de Helena aumentou, carregado de emoção. O clima estava tenso, cada um carregando suas feridas visíveis. Dona Eva sentiu que o chão se movia sob seus pés. Significava a volta de Rafael para ela? Ele tinha mudado, mas o passado ainda pesava sobre eles como uma nuvem escura. Eva, precisamos sair daqui! Carlos gritou, quebrando o silêncio crescente. Ele puxou a mãe pela mão e, naquele momento, o que deveria ser uma reunião familiar se transformou em uma cena caótica. Clara olhava, confusa, assustada e perplexa. E então, um estrondo. A porta da frente se abriu com um impacto incrível. Todos se voltaram e uma figura encapuzada entrou, precedida pelo som ensurdecedor de um tiro. Dona Eva gritou: "Cuidado!" enquanto se lançava para proteger Clara. O caos tomou conta da sala. O cheiro de pólvora misturou-se ao pânico. Rafael caiu no chão, segurando o braço, enquanto a figura encapuzada simplesmente avançava. Dona Eva não conseguia acreditar no que via. A fumaça começava a se dissipar, revelando a verdade aterradora. O rosto sob o capuz era o de alguém que ela nunca esperaria ver. Você! Suas palavras saíram como um sussurro horrorizado. Como você está aqui? A figura revelou seu rosto e o mundo de Dona Eva desmoronou em um instante. Era Patrícia, sua irmã, desaparecida há anos,
uma sombra do passado que agora se materializava como uma presença aterrorizante. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ela. E ali estava, mais uma vez, com um olhar intenso e vazio. Eva, é hora de acabar com isso, Patrícia disse, sua voz fria e calculada. Você não percebe? Tudo isso começou por sua causa. Dona Eva sentiu um nó na garganta. O que sua irmã queria dizer? O que ela sabia? O olhar de Clara de medo foi se transformando em confusão. Carlos ficou paralisado em choque e Lara via a cena com olhos arregalados. O que mais havia nessa história? Você não pode apenas aparecer assim, depois de tudo, Dona Eva gritou. A dor e a raiva se misturavam em seu peito, enquanto Patrícia avançava, sua presença dominando o ambiente. Você escondeu a verdade, Eva. Escondeu quem eu era e o que fiz. Patrícia retrucou, o olhar fixo na irmã. A tensão estava no ar, carregada. Ou você pensou que podia apagar o passado? Eu ou vocês? As palavras cortaram Dona Eva como uma lâmina. Ela lutava até entender. O que havia acontecido entre elas? Que segredos estavam se desenrolando agora, jogando luz sobre anos de silêncio? A sala se encheu de murmúrios, cada um tentando entender a ligação emaranhada. Os olhos de Rafael se arregalaram em choque e dor, enquanto ele tentava se levantar, sucumbindo à nova revelação. Você não pode fazer isso! Precisamos parar com esta loucura! Gritou Carlos. E então, Patrícia puxou algo da blusa. Não era uma arma, mas uma antiga caixa de lembranças. Eu tenho provas. Toda a verdade está nessas fotos. E tudo o que você fez. A decisão que você tomou. Dona Eva sentiu o sangue gelar. O que havia naquelas fotos? O quê? Mas estava se escondendo sob a superfície daquela história. A história que ela pensou que conhecia agora se revelava em um emaranhado de traições e segredos. Era para você ter assumido a responsabilidade e não me deixar com o peso. Patrícia a acusou, avançando mais um passo. Os rostos de todos estavam pálidos. O silêncio na sala parecia um grito ensurdecedor. Dona Eva olhou para a caixa e um pensamento percorria sua mente. Até onde aquela revelação poderia levá-los? Essa nova camada de traição mudaria tudo novamente. A questão pairava no ar, mais pesada que nunca. Quem realmente estava por trás de toda essa tragédia? As perguntas fervilhavam em sua mente enquanto Patrícia olhava para ela. A expectativa visível em seu olhar. Você vai finalmente encarar a verdade ou fará o mesmo que sempre fez? As palavras de Patrícia reverberaram na sala, cheia de tensão, enquanto todos se preparavam para o impacto que estava por vir. Dona Eva sentiu o coração disparar enquanto Patrícia a encarava. A tensão estava tão alta que podia quase tocá-la. Cada palavra da irmã soava como uma condenação. É hora de encarar a verdade, ou fará o mesmo que sempre fez. Um silêncio desconcertante dominava o espaço. Ninguém se atrevia a respirar. Os olhos todos estavam fixos em Dona Eva, e um turbilhão de emoções percorria seu corpo. Medo, raiva, confusão. O passado começava a se desgastar como uma fita velha, tão desgastada que ela mal poderia entender o que realmente era. Você não sabe. Do que está falando, Patrícia? Dona Eva tentou recuperar o controle da situação, mas sua voz tremia.
Você desapareceu e deixou tudo para trás. Como pode me acusar de algo que não é verdade? Porque eu sempre soube. Patrícia avançou, a caixa em sua mão, parecendo um símbolo do passado que estava prestes a ressurgir. Você tentou me apagar da sua vida, Eva. Isso termina agora. Carlos, que até aquele momento parecia em choque, finalmente se manifestou. O que está acontecendo? O que você está dizendo, Patrícia? Ele olhava de uma para outra, tentando conectar os pontos, enquanto as tensões aumentavam. Antes que Patrícia pudesse responder, a figura encapuzada atrás dela se moveu. Um movimento rápido, como uma sombra ameaçadora. E então, tudo ocorreu em um piscar de olhos. A figura derrubou Patrícia, desferindo um golpe que a fez cair. A caixa saiu de sua mão e as fotos foram espalhadas pelo chão. O som dos papéis sendo rasgados ecoou, enquanto a fumaça começava a se dissipar. Silêncio, todos vocês! A figura disse. Seu tom era de comando. A voz era familiar, mas não era o que eles esperavam. Quando o capuz foi levantado, todos ficaram atordoados. Era Helena, a mulher que até então pareciam ter entendido que era uma intrusa. Mas agora, sua expressão era de determinação fria, e seus olhos refletiam um passado sombrio. Eu não vim aqui para discutir. Vinhos e famílias perdidas. Não é o que importa. O que importa são as verdades que vocês não. Querem encarar? As palavras saíram de sua boca como balas disparadas. E você, Patrícia, está muito perto de descobrir o que realmente aconteceu. Dona Eva ficou paralisada. Como Helena poderia saber tanto? O que Patrícia estava guardando? O pequeno templo da verdade que elas haviam construído ao longo dos anos estava prestes a ser desmoronado pelos segredos enterrados. Em um instante, as revelações passaram a se tornar um turbilhão. As fotos espalhadas no chão retratavam cenas que ninguém queria lembrar. Uma família unida, mas com rostos cobertos por sombras. E em uma das imagens, uma figura estava sorrindo ao lado de Rafael. Mas o que a fez congelar foi o rosto sorridente de um menino que ela reconheceu. Um filho que nunca soube que existia. Esse é o verdadeiro motivo para tudo isso! Helena gritou, gesticulando furiosamente. A conexão entre a figura nas fotos de Rafael se tornava cada vez mais concreta. Um passado que a avó havia preferido apagar agora surgia como uma ferida aberta. Um grito de socorro que não poderia ser ignorado. Você escondeu isso de mim? Dona Eva encarou Rafael. Sua voz era uma mistura de raiva e dor. A sala estava em uma pressão insuportável e sua mente girava. O que mais Rafael tinha escondido? Mas antes que ele pudesse se defender, um estalo cortou o ar e a porta da frente explodiu em pedaços. Alguém entrou, mas não era qualquer um. Era um homem com uma cicatriz no rosto, que parou no centro da sala. Eu estou aqui para resolver essa bagunça. Tudo virou caos novamente, e enquanto os gritos ecoavam, Dona Eva percebeu que a verdade sobre sua família era mais complexa do que poderia imaginar. O que mais eles esconderam? E quem era aquele homem que parecia ter vindo para colocar um ponto final em toda a história? A dúvida pairava no ar, enquanto os corações de todos pulsavam na mesma frequência acelerada, prontos para um embate que poderia mudar tudo.
Dona Eva sentiu seu coração acelerar, cada batida estalando em seus ouvidos. Essa bagunça? É você, Patrícia? Ela mal conseguia acreditar no que via. E caos da sala se tornara um turbilhão de revelações. Carlos estava paralisado, Lara tremia e Clara, com os olhos arregalados, não conseguia entender a dimensão da situação. Sim, sou eu. E você sempre evitou a verdade, Eva. Patrícia disse com a voz cortante. Mas isso não acaba aqui. Essa história não se limita a você e sua família perfeita. A presença dela era como um fósforo aceso em um barril de pólvora. Você nos abandonou. E agora volta aqui para nos acusar? Dona Eva gritou, uma mistura de dor e raiva explodindo. Você não sabe o que eu passei. A tensão era palpável. O clima estava pesado como chumbo. Rafael, com o braço ferido, tentava se levantar. Patrícia, isso não é o que parece. Todos nós estamos aqui, juntos. Ele estava se esforçando para encontrar sentido em todo aquele caos. Mas o olhar de Patrícia não se suavizou. Helena, ainda em pé, observava tudo com um sorriso cínico. Aqui, a verdade dói, e vocês ainda não sabem metade dela. Foi como um sopro frio, levando o ar de todos. Dona Eva, sentindo o controle escapar, lançou um olhar para os papéis espalhados no chão. Naquela caixa de lembranças, segredos estavam à vista, mas muitos ainda permaneciam obscurecidos. O que você tem, Patrícia? O que mais você sabe? Sua voz estava baixa, mas cheia de determinação. Essas fotos, elas revelam o que você e Rafael tentaram esconder. Patrícia respondeu, pegando uma das imagens que estava caída. Era a verdade que você nunca quis ver. Olhem, todos esses sorrisos, mas por trás deles havia dor. Um silêncio profundo caiu sobre sala, enquanto os rostos se voltavam para as fotos. Havia imagens que conectavam todos eles de maneiras inesperadas. Revelações estavam prestes a explodir. Mas eu não estou aqui só para expor você, Eva. Estou aqui para recuperar o que é meu. A voz de Patrícia subiu enquanto ela avançava, e o grupo todo recuou. E quem vai me impedir? Você? Você nunca foi forte o suficiente para enfrentar o que fizemos. O globo ocular da sala se movia, observando Patrícia com receio. Quando a tensão parecia insuportável, um novo personagem entrou na sala. Um homem alto, com um olhar decidido, fechou a porta atrás de si e olhou em volta como se soubesse que a verdade finalmente as reencontros termina aqui, ele anunciou com uma voz poderosa que cortou a tensão. Quem é você? Carlos se adiantou, os músculos tensos, preparado para o que quer que viesse a seguir. Eu sou quem vocês pensam que não existe. Meu nome é Marco. O que aconteceu aqui afeta a todos nós, e hoje é o meu dia de resolver isso. A sala pareceu tremer enquanto ele falava com uma confiança perturbadora. E o que isso significa? Dona Eva estava confusa, mas um fio de esperança começou a se entrelaçar com a dor. Uma nova revelação se aproximava e o tempo parecia desacelerar. Significa que o ciclo de dor e mentiras acaba hoje, Marco disse, apontando para a caixa no chão. Você precisa entender o que realmente aconteceu.
Só assim conseguirão seguir em frente. Enquanto a tensão começava a se dissipar, a cena fez com que Dona Eva percebesse que talvez só conseguiriam se curar se enfrentassem a verdade. O que mais ainda os unia e os separava? E sobre a conexão que parecia envolvê-los como uma teia. Mal podia imaginar que a história estava apenas começando a se revelar. Com uma mistura de medo e expectativa, os rostos ao redor dela estavam prontos para, finalmente, abrir seus corações e descobrir o que havia sido enterrado por tanto tempo. E assim, enquanto a verdade pairava no ar, Dona Eva percebeu que a cura do passado não poderia ser feita sem um alto custo. Estamos prontos para descobrir a verdade. Mas, será que conseguiremos lidar com ela? A pergunta ecoava em sua mente e um novo capítulo estava prestes a começar. E se você chegou até aqui, não pode parar agora. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua cabeça. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa história que tocou seu coração. Vamos lá! Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho dessa trama emocionante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer o final que chegou. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A hora é agora!